Olha que situação inusitada. Um casal comemorando o noivado, os dois com a aliança, prontos para celebrar e se preparar para o casamento, porém passando uma situação financeira difícil. Pois bem, olha o que aconteceu com este casal. O noivo foi buscar a noiva no trabalho e quando chegou lá, a noiva observou que ele estava sem aliança. E aí perguntou, cadê sua aliança? Você perdeu? O que aconteceu? Ele falou, então, eu passei na igreja e lá tinha um propósito especial para mudar a nossa vida. Uma condição para a gente poder prosperar e ser abençoado. E o pastor falou com tanta ênfase que a única coisa que eu tinha ali era a aliança. E eu dei a aliança como oferta, crendo que a vida financeira vai mudar. Sabe o que mudou naquele dia? A confiança daquela noiva com seu noivo. Ali nós vemos um quadro claro de manipulação. Alguém que já estava numa situação complicada, numa situação difícil financeiramente, e acabou no desespero sendo alvo das artimanhas manipulatórias. Olha só, o camarada já está sem nada, estava sem dinheiro, lutando, pedindo a Deus para ser abençoado, para poder casar com a sua noiva, e o camarada faz ele dar a aliança, o único objeto que ele tinha de valor ali, por sinal, era símbolo do relacionamento. Puxa, Flávio, mas a pessoa não pode ter feito por fé? Aquilo foi produto de manipulação. Fé é racional, é fundamentada, é estruturada. O que houve ali foi uma manipulação, se aproveitando de um rapaz que estava numa situação financeira delicada, emocionalmente abalado, preocupado e que foi buscar refúgio em Deus, mas se deparou com alguém disposto a manipular a sua vida, aproveitando-se da sua situação. Pasme, isso acontece muito. E você está ouvindo isso de um pastor, alguém que ocupa a tribuna, sim, o púlpito da igreja para transmitir a palavra. E a minha preocupação nesse vídeo é te dar argumentos para você distinguir manipulação do que é verdadeiramente bíblico, manipulação do que é sugestão preditiva, para te fazer tomar caminhos que estão contrários à palavra de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Fique comigo nesse vídeo até o final para que você não venha ser manipulado. A manipulação acontece mais frequentemente do que você imagina. E eu vou te dar mais um exemplo. Eu estava um dia em sala de aula, me preparando para entrar para a sala, quando eu fui abordado por dois jovens que me perguntaram assim: professor, a gente pode falar com o senhor um instante? Eu falei, claro que pode, porém, eu estou atrasado e vou ter que entrar para a aula. Vocês não querem ficar até o final e depois no final a gente conversar? Assistam a aula comigo, como meu convidado, não tem problema algum, vocês vão ser muito bem-vindos. E no final, eu respondo, atendo vocês com mais atenção. Aí eles falaram assim, puxa, a gente já ouviu falar muito da sua aula, gostamos do conteúdo que as pessoas estão falando, a gente vai ficar assim. Eu falei, então fiquem à vontade. Aqueles dois jovens ficaram na sala até o final. E por uma providência de Deus, porque até não acredito em coincidência, mas sim uma providência de Deus, naquela aula eu falei um pouco a respeito de oferta, de dízimo, né, de voto, propósitos que você faz com Deus, de adorar a Deus com as suas finanças. E ao término daquela aula, eles me procuraram e falaram assim, professor, a gente veio aqui para saber mais sobre o curso, mas antes de qualquer coisa, a gente queria tirar uma dúvida que surgiu na aula com o senhor. A gente viu o senhor dando aula aqui, explicando sobre dízimo, sobre oferta, aqueles dois jovens eu nunca tinha visto na vida. E a gente ficou curioso com uma situação. Na verdade, a gente quer entender. Na nossa igreja, o nosso líder nos ensinou que nós temos que dar os 10% de dízimo para a manutenção da igreja, para que a gente possa ter a igreja aberta, cuidar das coisas necessárias. Eu falei, sim, o que mais? Ele falou, só que ele também nos orientou que nós devemos dar, além dos 10%, mais 10% de tudo que a gente ganhar na mão dele. Porque senão, ele amarra todas as nossas bênçãos. Ele amarra tudo que tem na nossa vida. Ou seja, não há nenhuma bênção que nós possamos receber se nós não dermos mais 10% na mão do nosso líder. É o quê? Eu olhei para eles e perguntei assim, vocês acreditam nisso? Vocês já viram isso na Bíblia Sagrada? Ele mostrou na Bíblia Sagrada aonde está fundamentada a obrigatoriedade ou a autoridade que ele exercia sobre eles, no caso, dizendo que se eles não dessem mais 10% na mão especificamente desse líder, eles não teriam bênção nenhuma da parte de Deus. E eles olharam para mim e falaram, não, por isso a gente está perguntando. Olha, esse quadro, essa situação é alarmante, é assustadora, mas acontece mais do que você imagina.
Muitas pessoas estão frustradas com a igreja, não é porque Deus está decepcionando as pessoas. São homens e mulheres que têm se utilizado de recursos manipulatórios, fora do contexto bíblico, fora do compromisso com a palavra de Deus, fazendo com que pessoas se frustrem com a sua experiência de fé. É verdade. Eu disse àqueles jovens, eu falei para eles assim, olha, isso não tem fundamento bíblico. Tão pouca autoridade que ele queira dizer que tem, dizendo que amarra, segura todas as bênçãos na vida de vocês. Vale muito a pena conhecer mais a Bíblia Sagrada, para não ser enganado. E eles ficaram impressionados com aquilo e até me disseram, professor, nós vamos vir novamente na aula, a gente vai fazer esse curso, a gente gostou de estudar a Bíblia. Eu falei, legal. Eles voltaram? Nunca mais. Sabe por quê? Porque quando eles chegaram lá, certamente esse líder me intitulou como um enganador, um manipulador, alguém que estava querendo arrebanhar eles para cá, para onde eu estava. Paz, meus irmãos. Muitas pessoas estão sendo enganadas, manipuladas. E eu quero te dar aqui alguns conselhos práticos, para que você não venha ser alvo fácil de discursos manipulatórios, de intenções errôneas e até intenções malignas de pessoas querendo se aproveitar, às vezes, de um momento de fragilidade, de um momento de dificuldade, desequilíbrio emocional, para manipular a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Então vamos dar alguns conselhos práticos. Em primeiro lugar, você tem que ter fundamento de fé. Que isso? Sua fé não pode estar baseada numa experiência. Não é o que você sente, não é aquilo que você sentiu ocasionalmente, é aquilo que você conhece. E o que nós temos para fundamentar a nossa fé é a Bíblia Sagrada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu creio no Deus de milagre, eu creio no Deus que prospera, eu creio sim que Deus pode te abençoar muito materialmente, ou melhor, pode te abençoar em todas as áreas. Mas você tem que ter fundamento da palavra de Deus. Líderes que manipulam normalmente não ensinam a verdade da palavra de Deus, fazem uso de textos isolados para que possa usufruir de uma oportunidade de te enganar. Então, fundamente a sua fé na palavra de Deus. E como você vai fazer isso? Lendo a Bíblia. Parando de só ouvir quem lê a Bíblia para você e começar a ler a Bíblia por si mesmo. Começar a pegar a Bíblia Sagrada como uma ferramenta que vai alicerçar, alimentar, fortalecer a sua fé. Sem contato com a Bíblia Sagrada, você será somente um ouvinte e facilmente manipulado, porque você não terá recursos para contrariar qualquer tipo de abordagem que não se harmonize com os ensinamentos bíblicos. Até porque muitos desses manipuladores utilizam a Bíblia para manipular. Aí você fala, como assim, professor? Se ele utiliza a Bíblia, eu conhecendo a Bíblia, como é que eu vou me desvencilhar? Conhecer a Bíblia para te dar condição de ter um senso crítico mais apurado e não ser levado por textos isolados ou ideias que contrariam a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia vai blindar a sua mente, vai te dar maturidade, estrutura. A fé cristã bíblica é racional, é profunda, é tremenda, é extraordinária. Mas se nós não conhecermos a Bíblia Sagrada, nós facilmente seremos manipulados por pessoas mal intencionadas. Cuidado, tome muito cuidado com isso. Leia a Bíblia Sagrada. Os cultos, olha só que coisa interessante. Os cultos das igrejas aí onde você vê um grande movimento de ação para tirar dinheiro, para isso, para aquilo outro, são cultos que não são valorizados no ensino bíblico. Por quê? Porque o ensino bíblico é libertador. Conhecer a verdade tem o poder de te libertar. E esses líderes que usam do meio manipulador se preocupam com isso. É por isso que eu estou aqui falando para você. Esse livro que você tem aí na cabeceira, a Bíblia Sagrada, ou se você não tem, adquira uma. É um livro que pode transformar a sua vida. Eu não digo e nem afirmo em hipótese alguma que todos os líderes são manipuladores, que todos os pastores são enganadores. Não. Mas infelizmente, existem muitos homens e até mulheres que usam das condições, às vezes até de uma condição de fragilidade. Quantas pessoas não vão ali angustiadas, aflitas, desesperadas para a igreja, procurando um socorro, um refrigério da parte de Deus e se deparam com homens e mulheres manipuladores. Pessoas que só querem o teu dinheiro, que só querem te levar em experiências que não têm fundamento bíblico. É gente vendendo espada de Miguel, gente vendendo tijolo ungido, e é isso, aquilo, tudo querendo só extrair o seu dinheiro, sem te dar o fundamento da Bíblia Sagrada, sem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Então preste muita atenção. O principal fator que vai te ajudar a não ser manipulado é conhecimento. O conhecimento é um fator diferenciado, um fator que vai te dar fundamento para a sua fé.
Eu não quero aqui de forma alguma alimentar ceticismo ou mesmo uma atitude contrária à igreja. Não. Existem muitos homens e mulheres de Deus sérios, comprometidos com a Bíblia Sagrada, que têm sim o zelo em ensinar a Bíblia. E esses devem ser valorizados. É a esses que você deve parar para ouvir. E não pessoas que não se comprometem com a verdade. E quando você tiver dúvida, exercite o senso crítico. Para um pouco. Não entra no desespero. Não fica pilhado, vai com calma. Sabe para quê? Para não ser algo fácil. Para um pouco, leia a Bíblia, estude a Bíblia. E se você, vou te dizer uma coisa bem séria. Se você congrega num lugar onde a Bíblia não é ensinada, você não deve congregar neste lugar. Porque a experiência cristã sem fundamento de conhecimento da palavra de Deus é um campo vasto de oportunidade para experiências manipulatórias. Cuidado! A Bíblia Sagrada é luz para o nosso caminho. É lâmpada e luz. Mas só vai acontecer, você só vai ser iluminado pela palavra se você a ler. Não adianta exercer uma fé superficial, baseado em revelação, profecia, isso, aquilo, outro. Está na hora de nós fundamentarmos a nossa fé na Bíblia Sagrada. Não seja manipulado. Aprenda as verdades inegociáveis da palavra de Deus. Neste canal, nós temos procurado proporcionar conhecimento bíblico através de vídeos que trazem instrução da palavra de Deus para você. Então aproveite e se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe. Manda no grupo da família, no grupo dos amigos, para que outras pessoas também venham ser abençoadas e abram o seu entendimento para não serem manipuladas. Nem todo pastor é ladrão, nem todo pastor é enganador, nem todo homem ou mulher que estão na igreja estão com a intenção de te manipular. Não. Mas os que estão com essa intenção devem ser evitados. E a única forma de você se prevenir disso é com conhecimento da palavra de Deus. Então se apegue à Bíblia Sagrada, porque é ela que vai te dar estrutura para uma experiência cristã madura, equilibrada e principalmente no centro da vontade de Deus. Eu sou o pastor Flávio Souza e eu te peço, se inscreva aqui, passe por aqui, esse canal tem conteúdo para abençoar a tua vida. Até a próxima, querendo Deus.